Tem vídeo de quilo no YouTube sobre as diferenças básicas entre comprar fundos imobiliários ou imóveis físicos. Então eu vou procurar não tomar o seu tempo com aquilo que você já sabe ou com informações repetidas. Eu também não vou pedir o seu like agora, mas eu vou te propor um combinado. Fica aqui até o final e se alguma informação desse vídeo for proveitosa para a sua vida enquanto investidor, lá no final você se inscreve no canal e deixa o seu like. E se tudo que eu falar daqui para frente for completamente inútil e não fizer nenhuma diferença na sua vida, pode xingar nos comentários que tá tudo certo. Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do Pai Investidor. O meu nome é Felipe e nesse vídeo, dando continuidade à nossa série sobre fundos imobiliários, nós vamos tratar das diferenças entre fundos de investimento imobiliário e imóveis físicos, buscando, na medida do possível, uma abordagem não tão óbvia. Então nós nem precisamos falar da facilidade dos FIIs e da burocracia dos imóveis. Cotas de fundos imobiliários têm alta liquidez. Você compra e vende com alguns poucos cliques em menos de um minuto. Já a transmissão de imóveis é mais dificultosa, às vezes o proprietário leva alguns meses ou até mesmo alguns anos para vender um imóvel, além de envolver requisitos legais, escritura pública, registro imobiliário, etc, etc. Então, já que esses dois pontos da liquidez e da burocracia são muito tranquilos, nós podemos começar aqui tratando da isenção de imposto sobre os proventos dos fundos imobiliários. Sim, afinal, se você for proprietário de um imóvel alugado, você tem o dever legal de recolher imposto sobre o aluguel recebido do seu inquilino, mas se você tiver cotas de fundos imobiliários, atualmente você tem isenção de imposto sobre os proventos recebidos. Mas olha só, essa diferença entre os FIIs e os imóveis físicos costuma ser tratada, inclusive aqui no YouTube, como uma grande vantagem dos fundos imobiliários sobre os imóveis físicos. Acontece que isso pode deixar de existir a qualquer momento, basta que seja aprovada uma lei no Congresso e isso muda rapidamente. E cá entre nós, meu amigo, se o governo quiser mesmo taxar os fundos imobiliários, isso vai acontecer e não há nada que você possa fazer. Além disso, o mercado não é engessado. Se os FIIs passarem a ser taxados, imediatamente haverá um ajuste nos preços das cotas, que vão cair na mesma proporção do imposto a ser criado. Muito bem, então o que nós podemos traçar aqui como uma verdadeira vantagem dos fundos imobiliários em relação aos imóveis físicos é a possibilidade de agregar à sua carteira de investimentos uma diversificação muito fácil de ser implementada e de baixo custo. Com alguns toques no celular, o investidor pode comprar cotas de fundos imobiliários e se tornar dono de pequenas frações de vários imóveis ao mesmo tempo. Nesse vídeo, por exemplo, nós apresentamos os imóveis do fundo imobiliário KNRI 11. Esse fundo do nosso exemplo tem 21 imóveis de diferentes segmentos inseridos dentro do mesmo pacote e comprando uma só cota, atualmente em torno de R$ 150, o investidor passa a ter participação na renda gerada por todos esses imóveis. Além da diversificação proporcionada pelos FIIs, é importante ressaltar que, por intermédio dos fundos imobiliários, você, investidor, tem acesso a imóveis que normalmente você não teria. Claro, você pode ter cotas de fundos de investimento imobiliário de galpões logísticos, de shopping centers, lajes corporativas e hotéis. E dessa maneira você participa dos lucros gerados por imóveis de diversos segmentos. Percebeu? Mesmo que em algum momento da sua vida os fundos imobiliários venham a ser taxados, o acesso a imóveis que normalmente você não teria vai continuar sendo uma grande vantagem dos fundos imobiliários. Então olha só, nós já falamos aqui dos seguintes pontos positivos dos FIIs quando comparados com imóveis físicos. Os fundos imobiliários têm mais liquidez e menos burocracia do que os imóveis físicos.
Aluguéis de imóveis físicos geram o dever de pagar imposto. Já os proventos dos FIIs têm isenção tributária, mas cuidado, isso pode acabar a qualquer momento. Não se esqueça, nós estamos no Brasil. Os FIIs facilitam a diversificação. Um mesmo fundo pode ter imóveis de diferentes categorias e em diferentes estados, e um imóvel físico não tem nada disso. E os fundos imobiliários permitem o acesso a imóveis que normalmente o investidor não teria caso decidisse comprar imóveis físicos, a não ser que estejamos falando de um multimilionário. Mas olha só, não vamos ficar aqui apenas enaltecendo os fundos imobiliários e falando como se os imóveis físicos fossem um péssimo negócio. Não é bem assim. Quem sabe lidar com bens imóveis, quem já tem experiência nessa área e principalmente quem manja de leilões judiciais, que é o meu caso, essa pessoa consegue comprar imóveis pagando metade do valor de mercado e, em alguns casos, até menos do que isso. E já que estamos falando de compra e venda de bens imóveis, olha só isso. Quando você vende um imóvel, você precisa pagar um imposto de 15% sobre o ganho de capital. Por exemplo, você compra um imóvel por 150 mil e um tempo depois você vende esse mesmo imóvel por 250 mil. O imposto de 15% incide sobre o lucro de 100 mil, ou seja, aqui nesse caso, o vendedor pagaria um imposto de 15 mil reais. Agora, quando você vende cotas de fundos imobiliários, o imposto não é de 15%, mas de 20% sobre o ganho de capital. Em valores semelhantes ao do exemplo anterior, adquirindo cotas de fundos imobiliários por 150 mil e mais tarde vendendo por 250 mil, o imposto devido não será de 15, mas de 20 mil reais. Agora presta atenção nisso, é o ponto mais importante. A grande beleza dos fundos imobiliários é a geração de renda periódica que independe do seu trabalho. Tendo fundos imobiliários na sua carteira de investimentos, você gera fluxo de caixa e, além do investimento mensal de dinheiro novo proveniente do seu trabalho, você terá ainda o rendimento dos fundos imobiliários pingando na sua conta todos os meses. E assim você vai formando uma bola de neve até que lá na frente o aluguel que você vai receber desses ativos será suficiente para suprir todos os seus gastos. E olha só, tendo cotas de FIIs, o investidor não tem desgaste com inquilino, não tem problemas com negociação e nem com reforma dos imóveis. Para isso, o cotista paga taxa de administração para o gestor do fundo. E na verdade você não precisa pagar nenhuma taxa diretamente a alguém, ela é automaticamente descontada do aluguel que cai periodicamente na sua conta. Agora, não tem sentido ficar girando carteira de fundos imobiliários, comprando, vendendo, fazendo trade. Não, para com isso. Fundo imobiliário é bom para geração de renda periódica e o ideal é que você reinvista todos os meses os aluguéis que vão caindo na sua conta. Mas, se de um lado fundos imobiliários são ótimos instrumentos para geração de renda periódica, por outro lado, a negociação de imóveis físicos pode gerar multiplicação de valores num curto espaço de tempo. Eu te dou um exemplo, eu mesmo já arrematei um imóvel num leilão judicial e depois de 3 ou 4 meses eu vendi esse bem com aproximadamente 40% de lucro. É um salto patrimonial que você só consegue negociando imóveis reais. Você não vai ter essa mesma rentabilidade comprando e vendendo cotas de fundos imobiliários. Agora foca nisso aqui. Na verdade, não precisa ver essa briga entre FIIs e imóveis físicos. Eu vejo com frequência vídeos aqui no YouTube levantando essa questão sobre qual tem mais vantagem sobre o outro, qual é melhor, a compra de imóveis ou a compra de cotas de fundos imobiliários. Ocorre que um não exclui o outro, o importante é você sempre investir naquilo que as suas possibilidades te permitem e também naquilo que te deixa confortável. Se hoje você não tem dinheiro para comprar um imóvel, tudo certo, vá comprando cotas de fundos imobiliários todos os meses, aumentando cada vez mais a sua participação nos fundos que você escolheu.
E daqui a alguns anos, quando a sua renda mensal com FIIs já estiver bacana, você pode até considerar comprar imóveis pagando as prestações mensais com os proventos que você recebe dos seus fundos imobiliários. Ah, e se aquele assunto leilões de imóveis for do seu interesse, manda aqui nos comentários que eu vou considerar fazer uma série de vídeos sobre isso. Mas como esse não é o tema principal desse vídeo, eu vou ficando por aqui. Lembra do nosso combinado? Se algo que eu falei nesse vídeo foi proveitoso para você, se inscreva no canal, acompanhe o nosso projeto e deixe o seu like. Eu deixo você agora com 2 vídeos também sobre fundos de investimento imobiliário. Um forte abraço e eu te vejo nos próximos vídeos. Até breve!